caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Amém? Caiu a chuva, olha que interessante isso aqui. As pressões, as opressões que acontecem para a gente. De repente o netinho quebra a clavícula e fica 21 dias soprando na orelha, né? Tim, 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 tim. Vê como as provações vêm de todo lado? Então o que fala aqui, ó? Caiu a chuva, de cima para baixo. Transbordaram os rios, de baixo para cima. Sopraram os ventos e deram contra aquela casa de todo lado. Alguns gostam de falar disso daqui, de opressão, não, tudo bem. Fica claro para a gente que a vida é assim, a gente sofre, a gente vai, na conclusão, lembrar disso. Todas essas coisas vezes, mas aquela casa, aquela vida não ruiu. Por quê? Porque ela teve os alicerces nela, na rocha. Amém? Então, pressão, opressão, em todos os sentidos, mas a casa está firme. Mas o que essa rocha que Jesus usa na parábola representa? E aí eu queria usar alguns textos aqui do Antigo Testamento para vocês lembrarem. Primeiro, mostrando essa figura aqui. Isso é uma foto, provavelmente de uma esquina, de uma igreja, de um templo antigo, né? Mas é só para uma pequena demonstração do que é, né? Quando fala essa rocha. E aí Isaías 28:16 diz assim para a gente. Dá para ler daí, né? Por isso, diz o soberano Senhor, eis que ponho em Sião uma pedra, mas não uma pedrinha qualquer, né? Fala uma pedra já experimentada, uma preciosa pedra angular, para alicerce seguro. Aquele que confia jamais será abalado. Uma pedra preciosa, pedra angular. Então, o que acontece? Está vendo essa pedra aqui está num canto? Lógico que essa coisa aqui já é muito mais moderna, né? Mas nos tempos passados, né? Eu acho que foi assim até nas pirâmides lá, se a gente olhar as construções muito antigas, você tinha que pegar uma pedra, lapidar aquela pedra, ela tinha que ser perfeita, né? Os ângulos, tudo mais. E aí você punha aquela pedra num canto e a partir dali a casa ou o templo ou o que fosse era construído e você sabia que os ângulos estavam, que ia fechar do outro lado, que ia dar certo, né? Então é isso que representa Jesus. É disso que Isaías, já 700 anos de Jesus, falava. Ok? Né? Na Almeida, né, fala pedra já provada, pedra preciosa, angular, solidamente assentada. Uma outra passagem, Atos 4, 11, 12, Pedro, né, na primeira ou na segunda pregação dele, ele fala assim, né? Porque Jesus é a pedra rejeitada pelos construtores e que se tornou a pedra principal, nessa versão aqui, né, da Bíblia Viva, mas a pedra angular. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual possamos ser salvos. Amém? Então, próprio Pedro falando de Jesus, dessa pedra. E aqui, terminando com esses versos antigos aqui, do Salmo 127, que eu acho que todos nós quase conhecemos, né? Que fala assim, se não for o Senhor o construtor da casa, da sua vida, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede o sono àqueles a quem ama. Amém? Você percebe aqui como é importante você ter algum alicerce? Você não está tão à deriva, tão solto. E a gente percebe isso na sequência do texto. Quando fala no versículo 26 do outro, não do prudente, mas aquele que a Bíblia que Jesus chama de insensato. Ele fala, mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Construiu sua casa sobre a areia. Imaginou? Lucas, né? Na outra
Na parábola paralela, ele fala: mas aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, é como um homem que construiu a sua casa sobre o chão, sem alicerce. Mais ou menos, né? Fazer uma cinta lá, tá? Então, que orientação esse homem terá buscado para construir a sua casa? Será que ele não buscou a Deus, a Jesus, a nossa rocha? Quais será que foram as referências dele? Que referências o mundo dá para você, para as coisas? Será que o mundo dá alguns gurus? Os gurus da internet, né? Alguns coaches, né? Palavra moderna, umas pessoas assim que têm umas opiniões legais. Um terapeuta, um psicólogo, algum filósofo pós-moderno que apoie o fim da influência de Deus na vida das pessoas? Talvez possa ir por aí. Mas qual é a conclusão disso aí? Qual é a consequência? No versículo 27 fala: caiu a chuva, mesma coisa, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Algumas versões falam: e foi grande a sua ruína.